Oi, eu sou a Renata e a gente tá aqui pra falar sobre clichês. E hoje, na verdade, nós vamos falar sobre os clichês de pai na ficção. Porque, né, Dia dos Pais! Parabéns a todos os pais de vocês que me assistem. E se tiver algum pai me assistindo, um parabéns ainda mais especial. E também um parabéns bem grandão pro meu pai, que ele assiste todos os meus vídeos. E o clichê número 1 de pai é aquele pai amigo, sabe? Aquele pai que quase não faz aquele papel de pai. Ele desempenha um papel de amigo, tá sempre ali do lado do filho, querendo que o filho prospere, querendo que o filho se dê muito bem e ajudando ele em todos os caminhos, de uma forma muito mais amigável do que paternalista. E o nosso pai amigo não poderia ser outro senão Sanji Cohen de DLC. Ele é pai amigo do Seth e também o pai amigo do Ryan, porque ele faz esse papel na vida do nosso forasteiro. A galera que traduz o nome das séries, obrigado a vocês, porque sério, a maior diversão da vida é ficar vendo os nomes das séries por aí. O Sanji é aquele pai que, muito mais que pai, ele é amigo, ele é engraçado, ele quer estar junto dos filhos, ele quer conviver com os filhos e se chegar aos filhos e resolver o problema dos filhos. Claro que em 4 temporadas a gente teve percalços nessa relação, mas mesmo com esses percalços ele sempre encontrou o seu caminho de volta para esse caminho de amigo, de querer ajudar, de poder estar do lado do filho para o filho conquistar tudo o que precisa, pra dar conselho, pra ser mesmo aquele amigo. E aí a gente tem também o pai anjo, que é aquele pai que tá sempre ali cuidando e sempre protegendo. A obra que eu vou exemplificar esse clichê de pai é o livro Over You, da Andréa Nascimento, que tem a Paloma, que tem um pai que ele era um engenheiro e ele era muito ligado com essas filhas e depois que ele morreu, ela passou por um momento muito difícil, ela não conseguiu superar muito bem essa morte, porque ele era esse pai amigo que acabou se tornando um pai anjo. É como se ele sempre estivesse ali cuidando dela, sabe? E mesmo depois da morte, tinha tudo meio organizado, sabe? Ele não foi uma morte assim que ela ficou sozinha, desamparada. Várias coisas aconteceram na vida dela, mas de uma forma ou de outra ele sempre estava ali amparando, na vida dela e da Malu, no caso, a irmã dela. E ele estava sempre ali amparando elas. E ele é tão importante, essa figura paterna dela é tão especial, que no desenvolver do livro, que eu não vou contar, mas projetos dele se tornam importantes para a Paloma, no desenvolvimento da Paloma. E aí, se estamos falando de pai anjo, pai amigo, como não falar de Jack Pearson de This Is Us? Não tem como. Jack é o pai maravilhoso, um pai perfeito, um pai incrível. E ele é o pai presente. Não tem como um pai ser mais presente na vida de um filho do que o Jack foi na vida de Randall, Kate e Kevin. Ele foi essa referência paterna e esteve sempre junto e sempre caminhando com eles durante o desenvolvimento. Pelo que a gente pode ver nos flashbacks, sempre esteve ao lado deles e sempre acompanhou e sempre estava lá apoiando, ajudando a levantar cada queda ou ajudando a comemorar cada conquista. Claro que existem percalços, porque, né, não é uma história de 2 páginas, é uma história que está sendo contada, por enquanto temos 2 temporadas, então claro que acontecem coisas que desvirtuam do caminho, mas ele sempre conseguiu voltar. E essa presença dele é tão especial que em vários momentos no presente a gente vê o quão importante foram esses momentos do passado. Se você ainda não assistiu This Is Us, você deveria fazer isso agora, não agora, mas quando você terminar esse vídeo, vai lá assistir This Is Us, porque é uma série que precisa ser vista. E a primeira temporada está disponível no Amazon Prime, então aproveita. Aí, se a gente já falou de tanto pai legal, tanto pai bom, infelizmente a gente tem um, que é o pai bandido. Sim, porque nem tudo podem ser 1000 flores, não é mesmo? O caminho também tem alguns espinhos. E aí, a gente tem Dan Scott, de One Tree Hill. Como não falar de Dan ao falar de pai bandido? O Dan é pai do Lucas e do Nathan. Ele poderia se encaixar em várias classificações, porque ele poderia muito bem ser o pai presente do Nathan, o pai ausente do Lucas, que funcionaria muito bem, porém ele se encaixa muito melhor na figura do pai bandido. Ele não mede esforços para conseguir o que ele quer, para ter as coisas do jeito que ele deseja. E isso, infelizmente, faz com que ele faça muitas coisas erradas. Durante a série, ele cometeu crimes
indefensáveis. E depois ele tentou se redimir e tem uma cena belíssima no final com relação à redenção dele, mas a gente não pode tirar ele dessa classificação, porque ela parece que foi feita especialmente para Dan Scott. Aí a gente tem o pai divorciado, que querendo ou não, ele tem que lidar um pouco com a frustração das crianças com relação a esse divórcio, com expectativas das crianças com relação a isso. E um pai divorciado que lida com essas expectativas é o Charles, de Younger. Younger é a série que eu indiquei no vídeo de Triângulos Amorosos, e o Charles é um dos personagens do Triângulo Amoroso, e ele tem 2 filhas, crianças ali na idade de 9 anos, mais ou menos, e ele tem que lidar com as expectativas delas com relação ao divórcio dele com a mãe delas. Aqui vem spoiler, se você não quiser, pula depois que apagar essa faixinha que eu vou botar aqui embaixo. Principalmente depois de que a Pauline volta, que a Pauline é a ex-esposa dele, as crianças ficam com a expectativa de juntar os dois. E a Pauline meio que alimenta essa esperança delas. Aí a gente tem também o pai ausente. E o pai ausente, a gente não poderia falar de outro senão Thatcher Grey, que também se encaixaria em 2 classificações aqui. O Thatcher Grey de Grey's Anatomy. Ele seria o pai ausente da Meredith e ele seria o pai presente da Lexi. Porque na vida da Meredith, a partir dos 5 anos de idade dela, ele nunca mais apareceu na vida dela. Porém, depois, quando a Lexi começa a trabalhar no hospital, ele aparece algumas vezes para ver a filha mais nova e acaba criando uma relação com a filha mais velha. E daí eles têm que resolver seus problemas e exorcizar seus fantasmas. Então, o Thatcher é esse pai ausente para Meredith Grey. E aí nós temos também o pai solo, que temos o pai do Kurt em Glee, que ele é um pai que cria esse filho sozinho e eles têm várias questões, assim, ele tenta ser um pai amigo do filho, mas ele não entende muito bem esse filho, porque esse filho é gay. E então ele tem que se desconstruir para criar essa relação com o filho, e é uma relação tão bonita de se ver, porque ele se desconstrói. Tem cenas tão incríveis, sabe? Ele desconstrói o machismo dele e essa homofobia dele pelo amor que ele tem pelo filho, e é lindo demais. Ele é um pai solo, que cria o filho sozinho, né? Ele não tem ajuda da esposa, que a esposa já morreu. E, sério, é uma relação muito tocante, uma relação muito bonita e cheia de nuances, e é muito bom de ver. E aí nós temos também pais adotivos, e eu não poderia deixar de falar do Scott e do Kevin, de Brothers and Sisters. Eles são um casal incrível, um casal que passou por muitas percalços para ficar junto. E tem esse desejo, né, de ter uma criança, e eles tentam ter de algumas maneiras, e acontecem alguns reveses durante o processo, e acaba que, de repente, assim, eles encontram uma criança para adotar, uma menina latina incrível. E eles são só amor, assim, só tem amor pra dar pra essa criança, é a coisa mais linda, sabe? Eles adotam ela, assim, ela entra pra família Walker, que na verdade, né, a família Walker é aquela família de coração aberto, né? Aquela família coração de mãe que sempre cabe mais um, né? E é incrível, assim, ela entra no coração de todo mundo muito fácil, porque ela é uma menina muito adorável, muito amorosa, e a gente que tá assistindo também fica encantado com ela e quer ver mais um pouquinho dela, mais um pouquinho dessa história toda dela, do background, de onde ela veio, de como foi que ela chegou até ali, e é incrível o amor de pai que esses dois têm por essa menina, e eu amo esse plot de Brothers and Sisters. E aí, se a gente tá falando de pai, é claro que a gente não poderia deixar de falar daquelas figuras que se sentem pai de alguém, né? Que não são ligados biologicamente, mas que no coração são pais. E não adotaram de uma forma oficial, então por isso que eu tirei dessa classificação de pai adotivo. E aqui eu tenho que falar do Luke Dennis de Gilmore Girls. Como eu falei, eu nunca posso deixar de passar um vídeo sem falar de Gilmore Girls. Como não falar de Luke Dennis e do amor que ele tem pela Rory e pelo Jess, que ele se sente meio pai desses dois e tá sempre ali pra tudo que eles precisarem, sabe? Tipo, a Rory várias vezes já precisou do Luke, e mesmo que o Luke tivesse brigado com a Lorelai, ou que tivesse alguma questão com os avós dela ou com a Lorelai, ele nunca descontou nela, e ele sempre, tipo, foi só amor pra essa menina.
quando ela tava perdida, quando ela tava precisando, se ela tava doente. Em todos os momentos ele foi, assim, essa figura paterna que fez tanta falta pra ela. E também pro Jess, que o Jess não teve o pai, né? Diferente da Rory, que tinha um pai, assim, que aparecia vez ou outra. O Jess não teve pai e o Luke, a partir do momento que o Jess veio morar com ele, ele super adotou esse menino, assim, e tentou botar ele nos trilhos, assim, do que o Luke achava que era certo. E a gente consegue ver no desenvolvimento o orgulho que o Luke tem por esses dois e todo o amor que ele tem por essas duas pessoas que são tão importantes pra ele, apesar de não ter nenhum vínculo de sangue, porque o vínculo de sangue realmente não diz nada. O que diz mesmo são as ligações do coração, né? Eu sei que eu botei, assim, pais numa caixinha e eu não falei de nenhuma mãe que serviu com o papel de pai, mas que muitas mães fazem esse papel na vida dos seus filhos. Então, assim, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês têm alguma figura paterna e se ela for a mãe de vocês também não tem problema. E em quais categorias que ela se encaixa, que essa pessoa, né, se encaixa. Se ela se encaixa, se sente pai, é uma mãe que é um pai amigo, né? Como que encaixa essa pessoa pela qual você tem essa figura paterna? E eu vou puxar esse bonde do comentário falando que o meu pai, ele reúne vários clichês de pai em um só. Ele é o pai amigo, o pai anjo, o pai presente, o pai chefe, o pai engraçado. Eu não botei aqui nenhum pai engraçado, mas o meu, tipo, ele é muito engraçado. Ele se acha, tipo, o piadista e ele tá sempre fazendo piada. Ele é incrível e eu amo muito ele. Então, deixa aí uma homenagem pra essa pessoa que você ama, que você sente como se fosse uma referência paterna e que você quer homenagear no dia de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, assina o canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma publicação nova e dá um joinha também no vídeo, que isso ajuda a divulgar ele bastante. Um beijo e até a próxima!